No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza, do PSOL. Bom dia, vereador Edmilson. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem aí pelas várias plataformas que vocês têm aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu fiz o convite para o vereador Edmilson estar aqui hoje, e aí ele virou notícia mais tarde, que saiu uma liminar, e uma ação popular movida pelo senhor, né, vereador? Exatamente. Contra a empresa Amore Al Dente. Al dente, para quem não sabe, a massa, quando ela fica num ponto que os italianos dizem que tem que ficar meio durinha, né? Mas vamos lá. E 25 licenças foram expedidas para uma empresa comercializar, né, carrinhos de massa. Por que o senhor resolveu entrar com essa ação popular, vereador? Na verdade, Pedro, eu percebi que no centro da cidade, e até informações que nos chegaram, muitas reclamações, de que o centro da cidade está sendo tomado por umas motonetas bem organizadinhas para venda de massas na região central. E ao verificar um desses processos, eu verifiquei que trata-se de uma concessão para uma empresa chamada Amore, e nós começamos a verificar e nós fomos surpreendidos, Pedro, que essa empresa, ela obteve, são mais que 25. No processo nós colocamos 25, mas é mais do que 25 autorizações. Mais. É que no processo fala 25. 25 porque o que nós conseguimos carregar nos autos lá foram 25 processos, onde concede. Onde que reside o problema? Eu não tenho nada contra a geração de emprego, não tenho nada contra a empresa, não sei de quem que é a empresa. A minha função de vereador, quando nos chega uma denúncia, é investigar. Ao investigar, nós verificamos que uma empresa só conseguiu 25 autorizações, 25 licenças. Ocorre que é para comércio ambulante. O comércio ambulante, a legislação municipal, prevê que ele seja concedido para a pessoa física, não para a pessoa jurídica. Individual, né? Individual e um para cada. Uma pessoa física não pode ter 2, 3, 10 autorizações de venda. E também é para as pessoas necessitadas. Sim. Então, ou seja, não é o caso da empresa. A empresa foi formada em maio de 2019 e alguns meses depois já começaram a tramitar, já em 2019, esses processos por dentro da prefeitura. Então, ou seja, nós verificamos ali que a prefeitura ou reforma ou refaz a legislação do comércio ambulante para poder abarcar esse tipo de situação. Mesmo que o fizesse, Pedro, tem que ter uma espécie, como o próprio juiz diz na sua decisão, tem que ter uma espécie de licitação. Não, você não pode conceder para uma empresa só essa quantidade. Um agravante, Pedro, todas ou quase todas esses equipamentos que foram concedidos para essa empresa estão sendo colocados próximos de restaurantes e lanchonetes na região central. Então você imagina, eu tenho um caso, por exemplo, da Luiz Facini, onde o proprietário do restaurante ficou a pandemia inteira sem vender nada. Ele está arcando com o custo de funcionários, ele está arcando com os impostos, ele está arcando com o aluguel, e quando reabriu o comércio, ele teve na porta dele instalada uma venda de um produto que ele vai cobrar o PF dentro a 12, 13, 14 reais, e do lado de fora na porta está se vendendo a 8. Então, ou seja, sem pagar imposto, sem recolher a carga tributária que recolhe o estabelecimento normal. E o que mais me assusta, Pedro, e a nossa ação foi direcionada, que o secretário Jorge Tayar é ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade. Ele deveria zelar por estes comércios da região central e de toda a cidade. É uma piada pronta, né? Então, ou seja, ele acabou autorizando algo que prejudica esse comércio que está estabelecido. Eu não sou contra gerar emprego, mas eu acho que neste momento de pandemia... Gerar emprego, até o tráfico de drogas gera emprego. Sim, então, realmente, tem razão, Pedro. Então, ou seja, o que nós fizemos foi uma ação para garantir transparência no ato. O juiz aponta lá que houve um ato de não transparência, porque não divulgou. O juiz aponta na sua decisão que deveria ter sido feita uma espécie de concorrência. O juiz aponta que não poderia permitir que uma única empresa, tenha esse monopólio desses lugares no centro da cidade. Então, por isso que nós entramos e felizmente o juiz entendeu a nossa visão. E mataram 25 vagas de estacionamento também, né? Mais uma questão, Pedro. O meu gabinete, o meu escritório recebe por ano centenas de pedidos de pessoas que querem vender churrasquinho, querem vender hot dog, querem vender doce, querem vender churros, querem vender um monte de coisa. E nós encaminhamos esses pedidos para a prefeitura.
Nós nunca fomos atendidos em nenhum pedido para beneficiar essas pessoas desempregadas. Agora, uma empresa, talvez por conhecimento interno da prefeitura, conseguiu, numa tacada só, 25 autorizações. Aliás, ontem, depois que eu soltei a notícia, algumas pessoas começaram... Pedro, você não conhece o dono da empresa? Eu falei, não conheço. Ah, é o doutor Manuel Marcelo. Eu falei, e daí? Eu concordo com o vereador. Eu não posso ter o direito de eu montar uma empresa. Ah, então eu vou monopolizar, vou montar 25 carrinhos de cachorro-quente e vou montar... assim até eu que eu gostaria. É ilógico isso. Totalmente ilógico. A licença tem que ser para uma pessoa que necessita. Quem é que quer ficar vendendo cachorro-quente na rua? É uma questão de necessidade. Agora, quando você monta uma empresa, domina o mercado, ponto estratégico, né? Podiam ter montado um carrinho desse em feito ao noneto, né? Ia ficar uma piada pronta. Então, mas Pedro, é impressionante que as licenças, elas foram concedidas em locais de grande circulação, em locais onde já tem o comércio estabelecido. Então, você pegar a lista ali, é só locais onde tem um grande movimento e vai trazer uma rentabilidade. Então, isso é absurdo. E a energia elétrica veio de onde? Aí, por incrível que pareça, Pedro, a forma como foi feita é uma forma muito profissional. Eu quero até parabenizar quem fez, porque tem um poste exclusivo. Então quebrou a calçada, colocou um poste exclusivo, com medidor exclusivo para cada carrinho. Fala sério. Então a EDP Bandeirantes, eu chamo até a atenção, a EDP, a gente quer também essa agilidade quando a gente fizer um pedido lá na periferia para uma moradia. Então, Pedro, só para não me alongar muito nisso, Pedro, você imagina o seguinte, essa empresa é muito amor envolvido. É muito amor envolvido da parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora imagina o seguinte, daqui a pouco vai chegar um outro empresário e ele vai ter razão, eu não quero vender massa, eu quero vender churrasquinho. E ele vai pedir 30 licenças na região central. Depois vai chegar um outro e dizer, não, mas olha, como come um churrasco, come a massa, dá vontade de uma sobremesa, eu quero montar os carrinhos de sobremesa. E ou seja, o comércio já tão precarizado e tão penalizado na região central, vai continuar pagando o preço. Eu peço, inclusive, que o secretário Jorge Tayar, que já foi presidente da Associação Comercial, vá visitar um desses comércios. Pergunte para o comerciante, o que você achou do seu novo concorrente aqui na porta? Pergunte para ele e depois me dê um retorno se eles estão achando bom esse tipo de situação. Eu quero mais, eu quero que o atual presidente da Associação Comercial, Silvio Alves, emita uma nota oficial em relação a esse comportamento do ex-presidente Jorge Tayar, que hoje é secretário da SDU. Eu quero ver a posição da Associação Comercial, deveria comprar essa briga também, né? Agora, vereador Edmilson, eu li a sentença ontem, o juiz de ofício, ele incluiu mais pessoas, né, que participaram do processo, né? Ele não se concentrou na figura do Jorge Tayar. Sim, então para ver a atenção que teve o magistrado. Na verdade, o que nós pedimos foi uma decisão liminar suspendendo para que houvesse esclarecimento por parte da prefeitura e colocamos como réus a empresa e o secretário Jorge Tayar. O juiz leu detalhadamente o nosso pedido e incluiu outras figuras, por exemplo, aqueles que cancelaram a vaga de estacionamento, cancelaram, porque na verdade aquilo onde está o carrinho é uma vaga de estacionamento. Ou seja, você está privando o direito do munícipe de estacionar para beneficiar uma atividade privada. E o juiz incluiu funcionários públicos que deram cotas favoráveis. Olha, vai vendo o risco que você corre hoje, funcionário público. Exato, porque na verdade pode parecer um processo pouco importante, mas aí de repente você verifica que passou um processo. E eu vou dizer, Pedro, talvez tivesse passado desapercebido no meu olhar, ou das pessoas que reclamaram comigo, se fosse uma concessão. Mesmo estando irregular, talvez uma concessão passaria desapercebido, 2 concessões, mas na verdade trata-se de um monopólio que está se criando na região central, não só a região central, tem autorização para o Presidente Dutra, tem autorização para o Cocaia, tem autorização para o bairro dos Pimentas. Eu diria o seguinte, eu posso, por exemplo, adquirir um caminhão, encher de eletrodoméstico, ir para a porta, eu quero uma autorização para vender na porta das Casas Bahia. Eu vou ter essa autorização? O Jardim Presidente Dutra eu conheço, o pessoal resolve lá de outra maneira. Vaza! Aqui não vai ter concorrência. Vaza, meu amigo. Vereador, vamos para outro assunto aqui. Manobra liderada pelos vereadores do PT prorrogou por mais 10 dias a votação da rejeição das contas do ex-prefeito Almeida. O que está acontecendo na Câmara? Primeiro, Pedro, eu queria dizer o seguinte, eu vi aqui o jornal Folha Metropolitana e também o Guarulhos Hoje. Eu respeito muito a liberdade de imprensa, acho que tem que ter, mas me parece que tem um problema lá nos jornais de Guarulhos, sobretudo na Folha e no Guarulhos Hoje,
que no banco de dados de imagem, quando digita imagens da Câmara, só sai a imagem do vereador Carneiro. Ah, é coincidência. Deve ser coincidência. É impressionante, porque toda publicação sai uma imagem do vereador Carneiro. Ele é muito fotogênico. Pode ser também. Aqui nós temos a seguinte situação. A manchete do jornal Câmara não vota contas de Almeida está correto. Agora, na linha fina, coloca que houve uma manobra liderada pelos vereadores do PT. Eu não tenho procuração para defender os vereadores do PT. Respeito muitos companheiros e companheiras do PT, mas dizer que eu estive presencialmente no plenário, porque eu estou indo agora ao plenário. Eu não estou participando da sessão de casa, eu quero participar de lá, até porque se mantém, né? É melhor para você poder intervir ali. E não houve essa manobra. Na verdade, o adiamento, é bom que se diga, e a matéria não coloca isso em destaque, foi um pedido do ex-prefeito Sebastião Almeida, porque ele alega um ponto falho, que foi o seguinte: tanto o vice-prefeito como o prefeito são responsabilizados. Então, ou seja, todas as penalidades que sofre o prefeito Almeida, inclusive de não poder ser candidato se for rejeitadas as contas, o vice-prefeito Carlão Derman também sofrerá. E o vice-prefeito Carlão Derman não se manifestou. Então foi um pedido da defesa do ex-prefeito Almeida. Foi um pedido da defesa do ex-prefeito Almeida. Esse projeto, essas contas estão lá há muito tempo e nós estamos dispostos a votar a qualquer momento. A única coisa que eu gostaria de lembrar é que ficou uma situação muito constrangedora ontem, Pedro. Por quê? Porque o vereador líder do governo, Eduardo Carneiro, acabou acusando o tempo inteiro de que havia um golpe. E no final, o presidente Jesus acolheu esse pedido dessa manifestação da defesa do ex-prefeito Almeida e encaminhou para a Comissão de Finanças e Orçamento tomar as devidas providências. Não seria o jurídico? Não, é porque julga pela Comissão de Finanças e Orçamento por ser matéria tributária, né, orçamentária. Então, ou seja, e ali o vereador Carneiro utilizou de forma muito enfática a tribuna para acusar um golpe, responsabilizando e colocando numa saia justa o presidente da Câmara. Então, ou seja, ficou uma situação ali muito ruim, junto com o presidente da Câmara, professor Jesus, e eu considero que a medida adotada ali, é óbvio que a gente já queria ter votado isso há muito tempo, mas não dá para colocar na conta desse ou daquele fora. As contas do prefeito Guti vêm aí. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse discurso de que o Tribunal de Contas rejeitou e a Câmara tem que chancelar, não é assim. O Tribunal de Contas é um órgão consultivo, é um órgão opinativo, ele tem uma opinião, a Câmara pode decidir de forma diferente. E o que eu estou dizendo é que as contas do prefeito Guti virão também. E eu quero ver esse mesmo rigor dos vereadores que estão dizendo, é automático, mandou para cá o Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas opta por rejeitar, nós também vamos rejeitar. Disse ontem na Câmara, o pau que dá em Chico vai ter que dar em Francisco. Então, quando vier as contas do prefeito Guti, eu quero essa garra e esse empenho que eu tenho visto dos vereadores da base para poder rejeitar. Não foi constrangedor, não? O líder do governo, Carneiro, acusando um golpe, e aí o presidente da Câmara, Jesus, cotado para vice do Guti. Por isso que eu disse, houve ali visível um constrangimento que aconteceu, os dois são da base do governo, então deveriam ali se entender e houve uma trombada feia que eu acho que pode trazer repercussões aí internamente dentro da própria base governista. Cá entre nós, esse pedido da defesa do prefeito Almeida também foi meio tardio, não? Eu até acho, eu concordo, Pedro, porque na verdade esse processo está rolando há bastante tempo, então, ou seja, essa defesa poderia já ter sido argumentada lá atrás. Mas, enfim, não me cabe orientar a defesa do ex-prefeito Almeida, e o que eu acho que nós, enquanto vereadores, temos que fazer a nossa parte, que é julgar e emitir o parecer. Cá entre nós, eu duvido que o Almeida seja candidato a qualquer coisa. Eu acho que ele está bem fora da política, eu não acho que ele esteja dependendo desse resultado para alguma coisa. Bom, e vamos falar outra votação polêmica ontem, vereador Edmilson Souza, é a questão do IPREF, foi aprovada, né? O IPREF, 2 projetos, Pedro, nós tivemos na casa. Um projeto, primeiro, é o projeto que coloca uma mudança na estrutura do IPREF, onde aumenta o mandato dos atuais conselheiros, aumenta uma vaga para representação do governo, coloca também critérios para se ocupar o cargo de presidente do IPREF e altera o repasse. O repasse hoje é feito nos primeiros dias do mês, altera e joga para o dia 25, ou seja, se ganha um mês aí nessa manobra que foi feita dentro desse projeto. Esse projeto só foi deliberado, não foi votado. O que foi votado foi o calote às contribuições previdenciárias, ou seja, a prefeitura não deposita, não encaminha o valor total para o IPREF desde abril.
Desde abril, e agora pediu autorização, ou seja, fez o que tinha que fazer, ou que não deveria ter sido feito, e pediu autorização legislativa agora até dezembro. Esse projeto ele foi deliberado, votado em primeira e em segunda, mesmo tendo contrariedade de parte significativa dos servidores de funcionalismo. Vereador Edmilson, me permita fazer o contraponto, não em nome do prefeito, mas em nome da prefeitura. É lógico que a arrecadação caiu, essa pandemia caiu. Em algum momento, essa questão de contas iria explodir. Há outra solução para a prefeitura, além dessa de não recolher? Pedro, eu até concordo com você, mas para um governo que vem desde o primeiro dia que tomou posse, dizendo que foi deixada uma dívida, de maneira irresponsável, jogar uma dívida na conta do próximo prefeito eu também não acho correto, até para seguir a lógica do discurso. Houve uma queda de arrecadação? Houve, mas esse dinheiro é um dinheiro sagrado que garante a aposentadoria e os pagamentos. Você não pode mexer com esse recurso. Esse recurso não lhe pertence. Esse recurso não pertence aos cofres do Executivo porque está na legislação. Mas tem uma lei federal que nos autoriza a fazer isso, abre essa possibilidade. A lei federal não diz que é para fazer. Os municípios que tenham as contas em dia, os municípios que estejam tudo ok, eles continuaram fazendo o seu repasse para a Previdência. Até para não acumular problema futuro, porque isso aqui um dia terá que ser pago. Ou seja, vai pagar em 60 parcelas divididas, mas vai ter que pagar. Eu seria mais prudente de não deixar essa desconfiança junto ao funcionalismo. Eu acho que era melhor dizer o seguinte, nós estamos apertando aqui e vamos pagar aquilo que é de direito. É a mesma coisa do FGTS. A pessoa que tem uma empresa, constitui uma empresa, contrata um funcionário. Ela pode deixar de recolher o FGTS? Pode, mas não deveria, que é um direito do trabalhador fazer o depósito lá. No caso da Previdência, é a mesma coisa do município. Então, até a respeito que num momento de crise... Mas vamos combinar, Pedro. Na minha opinião, esse dinheiro está sendo tirado do repasse do IPREF para poder turbinar as obras nesse momento eleitoral. É para dar continuidade aos recapeamentos, é para dar continuidade ao sistema de mutirão em alguns bairros, ou seja, no momento eleitoral. Então, ou seja, eu vejo muito ruim, eu não vejo com os bons olhos e o grupo de servidores também não o vê. A queda da arrecadação é evidente, alguma providência teria que ter sido tomada. Eu até falei em redução de salário, como aconteceu na iniciativa privada, né? Mas é lógico que nenhum administrador, nenhum político quer reduzir salário do servidor. Mas você veja, Pedro, ontem nós votamos na Câmara a alteração da lei que reduziu os salários dos secretários. Ontem veio um projeto para voltar ao que era anteriormente. Só secretários? Secretários e cargos comissionados, em geral. Então, ou seja, ontem, partindo dessa sua premissa, de dizer o seguinte, nós precisamos arrumar dinheiro, por que nós estamos voltando, já que uma lei já tinha aprovado para poder reduzir nesse momento de crise? Então, eu acho que saídas... aliás, para uma economia simbólica, né? Não, é pequeno, mas eu acho que demonstra aí que não está se procurando solucionar esse problema, na minha opinião, né? Se fala, só no caso do IPREF, se fala, por exemplo, que está se mudando o IPREF para um outro local com um valor maior do que o que é o aluguel hoje onde está. Eita. Então, ou seja, me parece que vai para um imóvel, diria assim, de pessoas conhecidas, né? Já no ramo de locações imobiliárias para o serviço público municipal. Então, ou seja, eu acho que não está combinando as coisas. O discurso de economia, de não poder repassar, não está combinando com a prática. Há margem, há abertura para um processo judicial em relação a isso? Acho que há, até porque foi votado às pressas, o projeto chegou na sexta-feira, ontem ele foi deliberado, votado em primeira, votado em segunda. O Conselho do Instituto de Previdência, os 6 membros dos servidores públicos, 4 votaram contrariamente. Um quinto não votou por ser, o filho é secretário, e ele, obviamente, votou ali com o governo, e um sexto conselheiro, eu prefiro, quem é o secretário? Eu prefiro não citar, Pedro. Quem é o secretário? Eu prefiro não citar, Pedro. Prefere não citar? Eu não quero fulanizar a discussão. E um sexto tinha sido diretor anteriormente e acabou votando. Então, ou seja, veja que é polêmico. Quem souber aí na audiência, me informe, por favor. Tá bom. Vereador Edmilson, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que nos ouvem. E é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado. 7h45, produção. Rápido intervalo.